Você já parou para pensar que o bom humor pode ser a chave para desbloquear o verdadeiro potencial das pessoas? É isso aí, Léo. Nossa convidada está hoje para mostrar que o humor tem que ser levado a sério. Confira aqui. Fala galera, bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Sou o Samir Caran, estou hoje aqui com outro Léo, né? A gente trouxe o Léo aqui pra não precisar nem mudar o nome, né? Léo Barros. Léo é que não falta, né? Na performance. Meu grande amigo Léo Barros aqui, recebendo uma convidada engraçada, bem-humorada, divertida. Vocês vão gostar muito desse papo. Preparem aqui a mandíbula pra dar muita risada. Mariana com Y, ela é humorologista, é isso? Olha só, tá certíssimo. Vocês têm muita energia. Bora! Eu quero conhecer. É isso mesmo, aí, Samir! noite aqui já, ó, 18h41. Mari, posso chamar de Mari? Claro, ou é Mariana por com favor. Y todas Sou Mariana as com vezes? Y, vai achar que é... Tá. o médico tá chamando. É. Opa, consulta, pera. Mari, fica melhor. Mari, muito Sim, obrigado por topar bater esse imagina. papo com a gente, primeiramente. Eu quero abrir fazendo essa pergunta. O humorologista é o quê? Comediante? Pum, pum. Eu adorei essa primeira pergunta. Muita gente fala assim, trabalha com humor, nossa, não contou uma piada, hein? Não. Começou. Aí eu falo, gente, como assim? Pera. Vamos lá. Eu comecei a ouvir muito isso. E eu falei, o quê? Deixa eu entender. E eu fui estudar humor. O meu próximo livro, inclusive, chama Ciência do Humor. Porque eu tô misturando neurociência com fisiologia, com os hormônios. Porque o humor é a sensação de bem-estar. Legal. A comédia é feita pra fazer rir. O bom humor é feito pra fazer bem. Fazer bem. Então, se você se sente bem, você faz o bem, você é bem-humorado. Ou seja, os tímidos também são bem-humorados. Os introvertidos também são bem-humorados. Entendi. Então, não é sobre fazer piada, não é sobre fazer rir. É sobre fazer bem. Por isso que eu registrei a minha profissão, que é o humorologista, que é especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas. Uau. Acabou de destravar um negócio. A aqui galera no não cérebro. confunde com urologista? Muito, Léo! Você acredita? Foi uma piada? Não, eu acho que Uma a galera vez vai- uma pessoa levantou o bem-humorado, braço ele? na palestra. Ah. Falou, você é urologista? Eu falei, não. Ah, é? Nem disso eu gosto, não, imagina. Jamais ser urologista. Não mexo com essas coisas aí. Não mexo. É humorologista. Boa. E vamos lá. Queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou nisso. Você sempre foi bem-humorada, na escola, criança, era mais extrovertida, mais extrovertida. O que te deu um clique de realmente querer, ou você já fazia isso naturalmente? Conta um pouquinho assim de como que era a Mariana com Y antes de ser humorologista. Marianinha com Y. Isso, Marianinha. Nos primórdios, quando era tudo mato. Eu fui uma criança muito tímida, gente, assim. Olha Eu só. era muito quieta na escola, não tinha amigos. Eu era super muda mesmo, assim. Colocava num lugar, ali ficava, Tá. igual samambaia, planta, pá. E ali nesse processo, eu sofria muito bullying na escola, porque eu tenho essa voz de tenor desde cedo. Então eu sofria muito bullying com a minha voz. Sério? E eu não falava, porque eu tinha vergonha da minha voz. Em casa eu tinha um ambiente super saudável, mas na escola era terrível pra mim. Eu fui ter meu primeiro amigo, eu tinha 12 anos. Nossa. E aos 16 anos eu tava numa aula de física, nada contra os físicos, gente. Um beijo pra Associação Brasileira de Física, porque é nesse programa falou mal da Vamos física! cancelar o podcast. Eu tava numa aula de física e o meu corpo começou a formigar, assim. E o que tá acontecendo aqui? Aí eu bati a testa na mesa, assim, voltei. Meu professor olhou pra mim e falou, coração, tudo bom? Tudo jóia? Eu tive A gente atrela o burnout a trabalho, né? Mas pra ficar mais fácil, eu tive um burnout porque era excesso de cortisol na corrente sanguínea. Na escola? Isso. Na escola. E aí, qual que é a relação? Estresse. Quando a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém, essa pessoa recebe altas doses de cortisol. E como eu sofria muito bullying, eu sofria muito estresse. Tá, entendi. Então, meu corpo desligou. Caramba, é sério? Eu não sentia nada, nem piscava, minha boca babava. Eu falei, pô, morri. Já era. Isso. Nem beijei na boca e tô indo pro céu. E aí eu cheguei no hospital, me desligaram pra eu, né, essa descarga. Na hora que eu voltei no hospital, cara, eu olhei e falei, pô, mexi o dedão do pé. Assim, eu falei, opa, tá mexendo, beleza. Tá. Consigo Não me comunicar com o dedão. Porque eu não tava sentindo nada do corpo, eu tava preocupadíssima. Quando eu voltei, eu falei, mãe, e aí minha mãe, porra, voltou. Eu tava inteira. E aí o médico veio todo... O médico era muito otimista. Ele pegou a prancheta dele e falou, querida, tudo bem? Brigou com o namorado? Eu, caramba. Ele acha que eu tenho um namorado, cara. Esse Ele médico era o primeiro humorologista, ele então, já antes tava de você. super sacando. E ele começou a me perguntar, você brigou com alguém? E eu, não.
E aí a gente entendeu-se que foi um quadro de estresse, um quadro de pânico. Entendi. Quando eu voltei disso, porque, cara, eu fiquei talvez meia hora ali antes de ir pro hospital. Não, um pouco mais, talvez 1 hora, que foi a hora que eu comecei a passar mal, começou a formigar. Passa de fato um filme na cabeça. Porque eu tava. A ambulância não chegou, fui no carro do coordenador, eu fui batendo no vidro, já, plá, plá, pra um lado e pro outro. E eu falei, pô, nunca mais vou jogar bola, que eu jogava futebol, nunca mais vou tocar guitarra, as coisas que eu gostava de fazer. E aí a coisa que veio na minha cabeça, eu nunca mais vou tomar sorvete. Olha aqui, a coisa da pessoa que gosta de sorvete. Caramba. Tanta coisa pra eu pensar. Você tava preocupado com o sorvete. E ali, quando eu voltei no hospital, eu voltei com essa sede de viver. Então, a Mariana, esse clique veio nessa transformação. Te transformou, sério? Eu falei, o Caramba. quê? Eu quero viver a vida agora, ninguém me segura. E aí minha mãe me mudou de colégio e foi, assim, muito importante pra mim, porque foram grandes amigos que eu tive. Mas eu virei o Tasmania do rolê, assim. Eu queria viver tudo. Então eu que organizei a viagem de formatura, eu que tava nas festas, eu fazia tudo acontecer, porque eu tinha sede de vida. Pagou e voltou outra pessoa. É, minha mãe se arrepende até hoje, né? Fala, poxa, querida, eu já ter deixado ela naquela escola. Essa menina dá muito menos trabalho. Tá muito Então foi essa sensação de quase morte, sabe? Que eu acho que foi meu primeiro clique, assim. Tá. E voltar com essa energia de falar, não, deixa eu... E aí depois, vamos dizer assim, Saber mais. faculdade, profissionalmente, você já... Vamos falar de como chegou a profissão. Soube, Como chegou a sempre profissão, soube, assim, beleza, você Não. mudou como pessoa, mas como é que você começou a sua atuação profissional? Vamos lá, que a minha linha é bem alinear, eu vou tentar ser muito... Alinear. Essas que eu gosto. Vou tentar resumir de um jeito simplista. Bora lá. Eu, no colégio, eu me aproximei do esporte. E quando eu voltei, eu queria jogar tudo. Tá. Eu quero jogar. E eu me destacava no futebol, ganhei uma bolsa pra jogar futebol nos Estados Unidos. Fui pros Estados Unidos estudar International Business. Por essa vocês esperavam, hein? Nada, Ah, zero. que é isso? Não Plot tava no meu script aqui, Plot cadê? twist aqui. Toma! E eu me machuquei. Aquela assim, que história ficou triste de novo, cara. A gente tá vindo tão bem. E aí voltei pro Brasil. Eu falei, cara, eu quero voltar pros Estados Unidos, que eu quero trabalhar com esporte. Porque eu tava muito empenhada. Sim, lá é muito valorizado, né? Mas aqui não. Infinitamente mais do que aqui, é isso. E eu tive a brilhante ideia de fazer educação física. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Você voltou pra cá fazer educação física. Isso. Meu pai, um engenheiro, empresário, ele virou e falou, o quê? Hã? É. Educação física. Vai morrer de fome. Professor de educação física. Beijos. Um beijo, eu sei que vocês não morrem de fome. Mas meu pai imaginava isso. Não, eu tô me colocando na cabeça Eu tô do que falando seu pai eu sempre falaria. falo isso. Ou Ele falou. falou. Isso, porque eu sou engenheiro também, por isso que eu me Pronto. coloquei na cabeça Samir, dele. exato. E ele falou, cara, como assim? Tá. Você foi estudar internet no Business e volta a fazer educação física? Meu pai ficou maluco comigo. E ele falou, você quer? Então se vira. Tá. Tô nem aí pra você, ó. Vai pra vida. E eu tive que trabalhar com um monte de coisa pra pagar a faculdade. Na educação física, no começo eu trabalhei com atendimento, trabalhei com telemarketing. Tá. Trabalhei com concierge de cartão de crédito. Então, atendia grandes cartões, já entreguei, por exemplo, cafeteira no Uruguai. Já entreguei quindim, já fazia muitas coisas. Tá. Só que a faculdade exige tempo de estágio. E uma amiga minha falou, Mari, vai ter um curso de recreação. Vamos fazer? Falei, nem a pau. É chata, ficar dando musiquinha em hotel, não jamais. Com criança. Eu falei, qual a chance, Brasil? Rimos e ela falou, eu pago. Isso aqui já fez, né? Eu já fiz. Ah lá! Metade da minha vida Qual foi a recreação. chance? Todas. Todas. Aí tem aquele corte é o lá. Léo tá que ela lá. Quem é o doido que foi um negócio desse, o Léo, aqui, ó? Esse aqui. Rimos e toma que colho tremendo, né? Pessoal, acho que é só brincar. Vai nessa. Dá vai trabalho. nessa. Dá trabalho? Não é ficar brincando, né, Léo? É demais, cara, mas a gente aprende muito. E ela falou aquela frase mágica. Não, Mari, eu pago o curso. Eu fiz... Sempre quis fazer recreação, cara. Desde criança. Quando a pessoa falou que ia pagar o curso, eu mudei. Falei, lógico que eu vou, querida. Claro. E a gente foi pra esse curso, eu fui super, tipo, cara, Não a vai dar pessoa nada, chata só pra pegar horas. Isso. Rimos e eu trabalho com essa empresa até hoje. Até hoje. Eu não consigo sair da recreação. Que legal. Que é a Cia Lazer, maravilhosa. Tá. Ela fez 3 viagens e saiu. E eu, na minha primeira viagem, o Luiz, que é o dono, ele falou, Mari, você fala inglês? Eu falei, falo. Ele tá com o passaporte, com visto em dia? Eu falei, tô. Tem. Ele, então você vai pra Disney com a gente. Eu, what? What? E ali começou essa minha relação do trabalho e da leveza. Com a leveza, com o humor. Com a recreação. Então, Pô, mas eu na comecei Disney a ganhar... aí não tinha Foi nesse como... momento, mais então, fácil, que surgiu, né?
começou nesse clique, Léo, de eu entender que existia lazer e trabalho. Entendi. Existia a gente ser leve ganhando dinheiro. Boa. Eu comecei a ter essa percepção dos negócios. Fiquei 8 anos fazendo guias Disney, então em janeiro e a temporada de julho ali, e fazer recreação em hotel também. Então a gente levava a molecada para hotel, 500 adolescentes para Barra Bonita. Até hoje tem essa Trabalho viagem, é muito fácil, legal. né? Hoje eu faço a capacitação da monitoria. Que legal. E ali eu fiquei 8 anos e um dia meu pai, de novo, engenheiro, sabe, Samir? Engenheiro. Sim, já ouvi alguns, conheço alguns. Ele falou, e aí, você vai ficar viajando? Não vai trabalhar? Não precisa. Viajar é bom. E aí eu falei, tá, então voltei pro mercado de trabalho. Fui pra uma empresa que chama Soap, de comunicação, maravilhosa, Sim, Soap já incrível. conheço. E eu tive uma das melhores experiências da minha vida profissional. E dentro da Soap eu era comercial, Tá. só que eu também tacava o terror de zoeira. A gente entregava os resultados, mas eu tinha um quadro de frente com o Mari, que eu imitava a Marília Gabriela. Nós tínhamos um ambiente extremamente leve. Tinha um quadro. Eu tinha um Peraí, quadro que eu dentro da empresa? Isso, querido. Uma vez por mês, eu entrevistava alguém para as pessoas se conhecerem, Samir? Pronto, estou sendo entrevistado agora. E ele hoje vem aqui. Uma vez por mês eu entrevistava Pessoal, a galera peraí, pra para gente crescer. tudo o podcast. Estamos hoje aqui com Marília Gabriela. Se eu soubesse, eu tinha apresentado assim. Aquela assim, ó. Pera. Mudou a convidada. Vira aí. Ora, até que enfim me chamou. Marília, bem-vinda. Se você tivesse parado, Marília. Ela O parou, você sabe, Gianecchini, né? como é que é o Gianecchini? Depois eu te conto. Olha, onde foi o podcast? Quem tá entrando agora falou, o que é isso? É O que normal, aconteceu? faz parte. Maluco aí. Aconteceu? Cara, mas que legal. Não, E a eu não imaginava leveza alguém do fazer resultado. isso pra dentro de casa. Porque eu percebia que as pessoas, quando eu entrei, os departamentos se falavam menos. Tá. E aí eu falei, como que a gente une? Então eu comecei a entender essa parte do corporativo. Tá. O que funciona, o que traz resultado. A gente se conecta com histórias, não com e-mails. Sim. Eu não lembro o e-mail das pessoas, mas eu lembro a história dela. Total. Talvez você não lembre o nome, mas você lembra uma história que ela contou no bar. Isso. A gente se conecta com histórias. Eu falei, então por que a gente não conecta histórias? A gente entrevistou estagiário, a gente entrevistou diretor, a gente entrevistou analista, a gente entrevistou todo mundo. Uma vez por mês, no Parabéns, estava eu lá, de Marília Gabriela, entrevistando a galera. Depois a gente criou um campeonato de Mega Senha. Sim, A galera fez duplas. Nossa, Mega e era Senha. semana a semana, passava na tela. E eu comecei a perceber o quanto aquilo tava gerando resultado pra gente. Então, ali eu comecei a perceber, dentro do corporativo, que não tinha esse lugar. Quando eu comentava com os meus amigos que eu tava fazendo, Isso inédito. imagina. Inédito. As pessoas Nunca falam, vi. imagina. Mas por que que eu consegui isso? Porque Não eu era- entregava você não era resultado. RH. Sim. Não, Isso normalmente, Eu era se vendedora. tiver alguma coisa, você falou que era Mas a comercial. empresa dava essa abertura. sim. Não, por isso que eu tô achando animal. Mas a pessoa eu- do comercial, puxa, você que foi atrás, Sim. ouviram um dom em você e chamaram, por exemplo. Não, a gente conversou junto. Tá. Porque meu pai é empresário, então eu tenho essa veia empreendedora. Tá boa. Eu gosto de Você entra e empreendeu. Total. Eu sou aquela pessoa que o hotel, a água da torneira tá pingando, eu desço lá na recepção e falo, ó, tá pingando, viu? Isso aqui Vai no gastar final a do conta mês. de luz, tá, eu resolve sou essa aqui, pessoa você se de preocupa de sensação verdade, de dona genuinamente mesmo. com... É meu Com a perfil. empresa E que conversando com o marketing, Legal. ele super adequos, e eu sempre falo, o louco, ele vira visionário quando ele entrega resultado. Então, Boa. a partir do momento que eu vendia, eu entregava resultado, minha chefa, pode fazer o que você quiser, minha jovem. Como é que foi o primeiro projeto, vamos lá, pra fora, avançando um pouquinho assim, você... Ali eu entendi, e na Soap eu fui contratada pra vender treinamentos. Foi onde eu entendi RH. Na minha entrevista, eles falaram, olha, você tem que vender esses treinamentos pra gente. Eu criei uma missão de uma nave espacial. Eu falei, a Soap sabe fazer naves, mas agora a gente precisa treinar pilotos. E eu sinto que foi isso que me colocou lá dentro. E quando eu falei, a gente precisa se treinar pilotos, eu entendi que as empresas estavam educando as pessoas, o que a escola e a faculdade não fez. Correto. Não que tem um erro ali, não quero entrar nessa seara, Tá. mas tem gaps. Então, educação, temos desenvolvimento, por exemplo, de milhões. soft skills. Sim, Absurdo. total. Então, a gente não sabe oratória. Sim. A gente vai pra uma reunião, não sabe tocar uma reunião. A pessoa vira líder, ela não... Então, assim, tinham muitos gaps. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, que interessante. E eu comecei a ver que tinha muito dinheiro nisso. Não tinha noção que um treinamento quanto custava. Eu, pô... Então, Uma tive oportunidade essa aqui, né? consciência e foi quando eu comecei a me conectar com RHs. Então, como eu vendia treinamento, o meu contato, o meu cliente era o RH. E eu tinha uma relação muito boa com os RHs. Então, corta pra aí. Tá. Fiquei na Soap um tempo, fui pra uma outra empresa que não foi tão legal, tive um quadro clínico de depressão. E quando eu tive depressão, eu falei, cara, eu preciso fazer engenharia reversa disso. A conta chegou muito cara. Tô no lugar errado.
Eu comecei a conversar com os meus amigos, muita gente tomando remédio pra ansiedade, depressão. Falei, cara, tá todo mundo doente, ninguém fala disso. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a fazer curso de inteligência emocional. Nos cursos que eu fui fazer, eu fui pro Vale do Silício, fiz o curso do Search Inside Yourself, que é lá do Google. Fiz o Action for Happiness, que é o patrono da Dalai Lama. Fiz PNL, coach, fiz todos os cursos de autoconhecimento. E tinha uma linha única neles, que é o drama. Todos os cursos que você vai de inteligência emocional, você vai e você sofre um pouco, e você sabe de um trauma, e é muito dramático, aquele lugar que você chora, e as pessoas se abraçam. E eu questionei aquilo, eu falei, porra, todo lugar que eu fui é dramático. Não tem nenhum lugar que a gente se diverte, pô. Pô, não dá pra ser leve? E foi a minha primeira questão, eu comecei a questionar isso. Pra eu provar, eu falei, cara, eu preciso provar que dá pra gente evoluir emocionalmente sendo leve, que foi o que eu tava fazendo pra mim. Então eu fui fazer pós-graduação em neurociência pra falar o que acontece no nosso cérebro, quais são os hormônios, qual é a química que faz com que a gente evolua sem sofrer, cara. Estudou. Então, estudei. Só de curso aqui, ela já Ela falou tem uma estudou. 80 anos de curso. Mas é porque o humor não é levado a sério, Samir. Então eu precisei Entendi. ter um embasamento teórico. Embasar, isso que eu ia falar. Totalmente. Não é Pra alguém ter que... autoridade. Óbvio que a gente abriu com uma brincadeira, né? Mas Comediante, é esse né? lugar, assim, do tipo, as pessoas não colocam... Eu, Mari, meu manifesto por trás do humor é anular e diminuir o estresse. Tá. Eu não quero que as pessoas sejam felizes o tempo inteiro, eu quero Sim. que elas sofram menos. Então eu tive esse gatilho de falar, pô, como que eu faço isso? Então eu vou criar o meu processo de levar isso pra dentro das empresas, porque eu poderia falar com os grupos de yoga, eu podia ir pros congressos de felicidade, falar com gente que já é feliz, Sim. mas eu quero falar com gente que nem sabe que tá precisando. Sim. Que, a primeiro, as pessoas falam, mas ninguém vai te contratar, querida. Ninguém quer humor. Só quer produtividade, Isso. quer vendas. Pagar pra humor, né, jovem? o time ficar dando risada? Tu A vai galera passar falava, fome. ninguém Vai acredita no nisso. Netflix ali, pô, assiste uma comédia. Então foi algo em mim. Assiste Porta dos Fundos, que Tipo, ok, tá já ali no resolve, YouTube, é. resolve. Então foi algo em mim que eu curei, fiz a engenharia reversa, entendi qual era o processo. Como que eu ajudava meu cérebro nessa química pra eu sofrer menos. E eu falei, legal, então agora eu quero fazer a capacitação. O primeiro cliente que me contratou foi o iFood. Pô, que da hora. Eu fiz porque eu já tinha outras consultorias. Tá. Era um cliente que falou, Mari, a gente quer Você você. já conhecia a pessoa. A galera falou, a gente quer você dando treinamento. Eu falei, vocês têm merda na cabeça, gente? Como assim eu? Tô chegando agora. E foi uma votação mesmo. A galera me conhecia da outra consultoria. Tá. Eles falaram, a gente quer que você venha dar o treinamento. Fechei umas turmas, depois a Móvel, o grupo, me contratou. Fiz 18 turmas de treinamento lá dentro. Uau, que E legal. ali foi minha grande base de E esse testar primeiro tudo. treinamento foi qual tema? Assim, já Foram nesse 4 de- pilares, que é o que eu acredito que eu falo que é nivelamento de consciência da liderança. Eu chamei de pontos finais, né? Eu comecei com parênteses, que não é um ponto final, mas era só pra entrar no contexto. Parênteses, que é inteligência emocional, então agilidade emocional, não sobre, vamos entender sobre saúde mental, falando da dor. Eu fui pra falar da cura. Então, como que você se relaciona? Qual a reunião que você faz com você? Como que você age com o estresse? Como que você rebate o estresse? Então, assim, trazendo uma consciência de sentimentos com base em fisiologia. Então, ativação biológica dos sentimentos no corpo. Tem uma pesquisa que chama The Body Map Feelings, que mostra que, por exemplo, a raiva, ativação biológica nas mãos. Então eu trago, cara... Você dá um... Quem dá aqueles murrinhos na verdade. mesa? Tá com o negocinho no chão? Tá com raiva. Taca A palminha. negócio, Uma palminha, fala, o quê? Vamos. É raiva. taca o negócio, quebra Fechou a a televisão. mão aqui. Dá uma cadeirada Dá. no outro. Qualquer coincidência aqui, se vocês viram algo. Só um exemplo Deixa eu dar uma aqui. hipotético. Que veio uma... É. Veio um objeto na minha Objeto, cabeça. a cadeira, por exemplo. Por acaso. É por acaso. E aí, eu quero trazer a consciência, porque consciência é a gente saber sem ninguém te contar. Então é você saber que você tá com raiva. Pô, você tá com raiva, é hora de dar feedback? Não, meu amigo. Boa. É hora de você responder um WhatsApp? Não. Então assim, percebeu que você tá com Fica raiva? longe. Tacou um negócio no chão? É. Deu uma bufadinha? Pô, a raiva tem um efeito refratário de 90 segundos no corpo. 90 segundos dá pra gente mandar mensagem pra caramba. Ou seja, não é conta até 10, conta até 90. Conta até 90, dá uma volta. Então assim... Eu fui trazendo práticas, então, de inteligência emocional no parênteses. Depois, interrogação, falei sobre comunicação leve, que eu chamo de humor telling. Como que a gente coloca essa leveza na comunicação, né? Porque o dia a dia não é fácil. Não dá pra falar assim, Mari, todo mundo se ama aqui, nossa equipe é uma família. Mentira. A gente se odeia, a gente fica com raiva, a gente quer que... Samir, hoje não, hein? Dormir de calça jeans. Mas não na tô família afim de também a falar. gente fica com raiva. Isso. E aí, essa comunicação leve, a exclamação que eu falo de criatividade e inovação. Boa. Inclusive, esse meu treinamento eu começo com slides, são 2 meias. Primeira coisa, antes de mais nada. Eu falo, gente, pra que serve isso aqui?
A galera fala, pra esquentar o pé. Eu falo, vocês juram que eu vim pra um treinamento de criatividade. Vocês estão me lançando essa. E aí eu falo, vamos pra que mais? Boa. E aí eu falo como o cérebro reage à inovação. Boa. Porque criatividade assim é Foi o que eu faço aprendida. com um copo de plástico. Ah lá. Já dá... Ó, vou mudar pra próxima aqui, ó. É. Se vocês verem numa palestra usando Cara, copo de plástico... o que tem de coisa que dá pra fazer com um copo é infinito. Quando a gente destrava, né? É Tá um treinamento que eu disposto. dou também. Então essa de, tipo, Boa. mostrar pro adulto, soltar. E o último é o ponto final, que eu falo de liderança. Tá. Mas uma perspectiva de como você lidera um movimento. Então uma liderança de autoliderança, que não tem só a ver com o crachá. Eu posso falar desse tema para qualquer cargo na companhia. Tá. Que eu falo que é um nivelamento de soft skills para qualquer geração. Então, E você já trazia nesse contexto a questão do humor em todos sim, eles? Sim, porque Da leveza. eu e acredito do nessa leveza, bem-estar. tanto da comunicação. Então, quem já me viu em sala de aula sabe que eu já chego causando e vou embora causando. Eu sempre falo para os meus clientes, eu vou validar a história e não o meu conteúdo. Então, se um colaborador, na hora, ele vem trazer uma história dele, eu paro tudo e eu vou ouvir. Porque eu não acredito em treinamento tamanho único, que é o que acontece demais. O cara vai e é aquele treinador rei, né? Deixa eu falar até o final. Depois você me pergunta. O palco é meu. O palco é meu. Cara, eu acredito muito... Fala aí. Você me remeteu a uma coisa muito interessante. Você disse que esse clique seu foi nesse momento de depressão, Sim. né? E aí você teve essa mudança de mindset e tudo mais. Você me trouxe muito à mente o Pat Adams. Ai, maravilhoso, cara. Pat Adams, que Animal, foi um né? cara que Filme. perdeu o Excelente. pai ali, ele teve um estado de depressão e depois ele foi... Ressignificou, né? Ele ressignificou tudo isso. E aí ele entendeu, ele foi pra se internar, etc e tal. E ele entendeu, na medicina, o poder do humor que mudava tudo isso, Exato. né? Fisiologicamente. Então, assim, como que o humor, ele gera essa química no corpo? De todas as... Tem muita gente que fala assim, vou fazer um detox de dopamina, por exemplo. né? Ah, um detalhe, eu É. conheci o Pat, pessoalmente. Mentira. Sim, eu Como conheci assim? o Pat Disney? pessoalmente. Não, Para foi... tudo agora, fala pra gente. Ele veio... Peraí, ele- vira o podcast agora. Na boa, vamos Para o senta Léo aqui, Barros, Léo. troca sério, Eu vou sério. sentar aí, que a gente quer saber. Onde você Eu conheceu conheci ele? o Pat. Ele foi Aí dar você fala, uma... num bar aqui. Tava passando na vendinha. padaria, por acaso, Na ali. fila do pão, cara. Tava ali. Não, perto. brincadeira. Ele foi dar uma palestra em Campinas, isso tem muito tempo, muito tempo. O cara foi dar uma palestra em Campinas. ele foi dar uma palestra em humilde, Campinas, ele. no Royal Palm Plaza. Eu falei, eu No preciso Royal. ir. Tá aí, né? Agora, beleza. Eu falei, eu preciso ir. Não foi no Royal? Acho que foi. Eu falei, eu preciso ir, eu preciso ir ver. Aí eu fui, assisti a palestra dele, foi incrível, foi sensacional. E era na época que o filme já tinha lançado já há um tinha? tempo, Tá. tudo, mas ainda tava naquela onda, né? Uhum. E eu falei, não, preciso tirar uma foto com esse cara, não é Mentira, você possível. tem uma foto com ele. Fui, descobri Léo, que ele tava chique, hospedado, cara. fui lá na recepção, eu falei, mas quem é você? Eu falei, sou eu. Esperei, fiquei sentado. Eu falei, só me Mentira! vai passar aqui. Uma hora ele vai passar aqui. Eu não E apareceu, ele é acredito nisso. imenso, ele Ele é imenso. não é baixinho igual o Robbie Williams. Tem o cabelo metade azul, metade branco. Caraca. E aí eu falei, meu, posso tirar uma foto? Posso, sei lá. Ele, não, pode. né? demais. Tirou a foto, só isso também, foi mal. Mas, cara, assim, eu tive contato com o Pat. E é uma Acabou, baita... Acabou, então Parou era isso, tudo, né? acho que temos. Mari, acho que agora Conteúdo. nem tem mais o que Mas fazer. ele é uma baita referência, Que né, em demais, relação cara, que demais, Léo. ao humor. Como e levar o humor. Não, ele excelente muda referência, tudo E a Léo. química Porra, muito mesmo, legal. assim. Eu acredito demais. O humor é aquilo que eu falei, a sensação de bem-estar. E eu trago as 7 frequências ali que eu entendi estudando e reestudando. E na pós eu fui falar disso. O que você faz pra você se sentir bem? E aí, por isso que eu falo, os tímidos também são bem-humorados, os introvertidos também são bem-humorados, pra gente tomar cuidado, do tipo, o Léo falou que ele se sente bem andando de manhã, fazendo a meditação, tomando um banho gelado e correndo, vou fazer igual. Não. Então, quando a gente fala dessas químicas, eu acredito que essa referência do Pat Adams é muito legal, porque a medicina é um respaldo muito importante Claro. e traz essa leveza. Porque quando a gente fala do brincar, quando a gente fala do ser leve, a conotação que a gente tem por ideologias, né, de criação é do bobo da corte, né? Então, isso aí não vai fazer eu ter sucesso. Eu queria pegar, desculpa, Mari, mas Imagina. assim, entrar bem nesse gancho, ó, porque tava isso na minha Bora. cabeça pra deixar mais claro, talvez, pra quem nunca participou de um treinamento seu. Dá um exemplo, assim, como que você tem levado isso pro corporativo, porque, sabe que o mundo é Duro, estresse, conservador, duro, tradicional, Vida é dura. Rígido. mas rígido. nem tanto a questão de rígido, às vezes o dia a dia ele é pesado, Sim, né? é estressante. Exato. Trabalhar dá trabalho. Igual a Sim. gente tava no último podcast, a gente comentou sobre isso.
E a gente tem um contexto, muitas vezes, que talvez nem tem espaço ou nem abre essa porta, né, para você entrar. Dá um exemplo de como que você leva. Tem isso, por exemplo, é uma ferramenta, é um processo, é um ritual, é mudar o jeito das pessoas tudo serem. Isso, Samir. Um exemplo. Eu sei que não é dar o curso isso. aqui em meia hora. Eu tô com tempo. Bora. Pessoal, cancela todos os dá pra compromissos. gente colocar tudo isso junto na mesma referência do Pat Adams. O que ele usou? Tá. A medicina como uma pilastra. Então eu não posso entrar no corporativo sem nenhum respaldo técnico e referência bibliográfica. Então essa comparação foi genial, Léo, porque de fato eu tenho essa permissão quando eu trago resultados. Então eu sempre trago pesquisa científica. Boa. Sempre trago referências bibliográficas. Boa. Ou artigos científicos também. E aí, misturando essa química, quando você trouxe de quais os ritos, pra mim, assim, a gente marca reunião com todo mundo, nunca com a gente. Então, pra simplificar, porque as minhas palestras são assim, são simples. Boa. Então, por mais profundo que seja o tema, eu simplifico demais. Boa. Uma criança me entende. Boa. E uma das coisas é, qual a reunião que você tem feito com você? O que acontece? De fato, você falou, Mari, não cabe. De fato, não cabe. Hoje o mundo quer que a gente Resultado, produtividade, entrega. E viciado, né? A gente é viciado na dopamina rápida. Isso. A dopamina, vale lembrar que não é o prazer em si. É aquela energia que dá pra você ir buscar. Por exemplo, eu quero comer uma bomba de chocolate. Dopamina rápida no meu cérebro. Na hora que eu como, ela já não tá mais. Não, ela eu tô comendo, não dá... Se eu não como, ela cai. Isso é um prazer imediato. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade que tem prazer imediato o tempo inteiro. Quando a gente se fala de deslizar o dedo na câmera. Então, quando a gente fala do estresse, o mundo corporativo te preenche. Né? Se a gente não tá consciente, o piloto automático te derruba. Então, a gente vai para um estresse crônico, a gente vai para uma ansiedade, a gente vai para uma crise de pânico. O que eu falo pra gente simplificar e trazer uma prática? Isso. A primeira reunião do dia tem que ser com você. Tem um livro que chama Shakti, da Rajir Patel. Ela fala que o nosso cérebro, para ter energia, ele precisa de imobilidade, diferente do corpo físico. O nosso corpo... Bati aqui, acho que tem um pãozinho aqui, hein? Fez um pop-off, gente. Foi mal aí, se pegou, foi só... O nosso corpo físico precisa de energia. Movimento para ter energia. Então precisa correr, precisa subir, levantar. E a nossa mente é ao contrário. Ela precisa de imobilidade. O que acontece no trabalho? A gente fica sentado pensando o dia inteiro. Como que você quer ter energia? Eu vou para dopamina rápida. Sim. Por isso que estamos com quadros de sedentarismo e obesidade. No meu caso, estou lutando com isso. De comer. Então a gente tá comendo para ter prazer. Porque o corpo tá querendo prazer. Então a primeira dica que eu trago é essa consciência. Primeiro, despertar dos olhos. Antes de dar bom dia pra tela, dá bom dia pra você. Cara, não põe a mão no telefone. Porque o telefone é a prioridade do outro. A gente desliga o piloto automático do estresse aí, jamais, mas é tão simples. Mas a gente não faz. E aí eu falo isso no meu TEDx. Eu falo o quê? A gente precisa ter momentos de nadismo. Que seja 5 minutos de manhã, 5 minutos da tarde, 5 minutos da noite. A gente precisa dar um refresh na nossa mente. A gente para pra escovar os dentes. E a gente não reclama, nossa, que saco, hein? Não tenho tempo pra escovar os dentes. Tem que escovar, cara. Sim. Só que se a gente fala que eu tenho que ter um tempo ou pra fazer Será que a gente não tá escovando dente? É a segunda entrevistada que segunda fala... que eu pensei nisso. Sério. Será que é uma indireta, Léo? E a gente não para, então... Na última eu tô seguindo assim, só pra não, né? A pessoa depois falar lá, gente, ó, a Mari aqui, ó. Mas eu tenho um chiclete, gente, vocês querem? Então, assim, sim, prática simples. Praticar... Então, colocar o nada. Mari, não consigo. Eu fui pra Índia no ano passado fazer um retiro de meditação. Nossa, é muito difícil. Já tentei. E aí, essa é a dica. Com essa energia o cérebro toda, não... então. Eu não sei se eu consigo. Toda vez que eu falo, vão falar, foi nada. Eu falo, minha... eu voltei ótimo. Não sei como os monges estão lá, mas eu tô maravilhosa. Acabei com os monges, né? Cara, cheguei no primeiro dia. Léo, Samir, eu coloquei minha roupa caqui. Toda meditação. Nossa, eu tô na Índia. Vamos meditar. 10 dias. Vamos lá. Deu 45 segundos. Já mais ou menos, Samir. Aquela sala, aquela luz baixa, eles começaram... Eu todo empolgado. Falei, meu, isso aqui vai ser uma mudança de chave na minha vida. Eu vim aqui pra mudar a minha configuração cerebral. Vamos com tudo, time! Comer, amar e rezar. Cara, eu falei, me esqueceram aqui, certeza, velho. Esqueceram? Certeza, viramos um dia aqui, viramos Eu vou abrir o olho, eu vou abrir. Dia. Na hora que eu abri o olho, tinham passado 7 minutos. Ai, foi bem, hein? O quê? Foi bem. Era uma meditação de 1 hora, Samir. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, tem mais 10 dias aqui. O que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo ficar sentada.
E naquele Eles momento... nem comem churrasco. Nem vai Gente, ter um cadê churrasco. carne? Tchau, cerveja. tchau. Ainda Fui, tá rolando. fui. E naquele momento eu falei, cara, como a minha mente tá mandando em mim. E o filho da mãe, te peguei, querida. A gente vai sofrer hoje. Mas você vai. Eu vou mostrar quem manda aqui. Porque é isso que vocês. Eu cheguei e falei, não consigo. Primeira coisa. É que a gente faz. A gente meditar nossa coisa chata. Lógico que é chato. Mas tem alguma instrução? Tem. Eles Qual? vão. Fecha tem o olho? tem uma guiada, porque eles falam assim: a gente não pode fechar o olho. Ah, É um olho entreaberto. Não pode. Porque se você fecha, você tá entrando em relaxamento. aí dorme. E aí seu cérebro, porque aí o que eu aprendi da meditação, que é essa dica que eu vou dar, que não é sobre esvaziar a mente, é como se fosse uma musculação positiva. Você vai colocar elementos bons pra sua cabeça. Porque se a gente deixar ela no piloto automático, o piloto automático tem gente reclamando o dia inteiro, todo mundo tá puto, a gente naturalizou o estresse, que é tipo, a minha vida é dura, difícil, uma correria, a gente naturalizou isso. Qualquer A conversa gente sempre... romantiza isso. a gente acha isso um símbolo de status. Né? Ser estressado é bonito. Eu tenho olha ansiedade. olha Tá, só. nossa, corrido pra caralho. Corrido pra fudendo, caramba, tal, não tô sei o quê, dormindo. Tô dormindo Já aí. bonito. Nem vi meu filho hoje. que eu tô nossa, faz trabalhando. 8 dias que eu não vejo minha família. Nossa, é foda. Meu olho hein, tá cara? piscando. Agora Tá aqui como eu tremendo tô. aqui, É isso! A gente tá rindo, mas é o que acontece. sou workaholic. Cara. Eu sou workaholic, tenho Ai, orgulho de velho. falar. Eu não tenho equilíbrio. Eu sou Não, workaholic. qualidade, Nem almocei workaholic. hoje, nem almocei hoje. Me Como eu tô fala, na me fala chapa, duas tô- qualidades suas. Não, trabalho. Não, Workaholic. Na entrevista. é essa merda. A gente naturalizou e achou normal. Então, falo, Mari, não dá pra eu falar, cara, não é todo mundo que tem que ir pra Índia. Mas, pô, você para 5 minutos do seu dia, você não consegue meditar, coloca a música que você gosta. Uma música que você gosta. Canta ela do começo ao fim. Você já vai estar no momento presente, você vai dar um refresh para os seus hormônios resetarem as resinas de estresse que estão ali. Porque o que a gente precisa? A gente precisa dar o comando pro cérebro pra ele dar hormônio bom pra gente. Porque se a gente só dá comando de estresse, porra, a gente tá deixando o cortisol alto e tá achando bonito. Então a gente precisa mudar o comando da cabeça. Então começa de manhã. Tem a ver com o PNL. Totalmente. Tem é uma das ferramentas que eu uso também. Boa. Então, pra mim, é a primeira reunião do dia com você, 5 minutos de nada. Mari, não consigo. Começa com 1 minuto, pô. Você falar pra mim, você não consegue colocar 5 minutos. Nem na hora que você tá cagando, você consegue parar. Pô, eu consigo treinar uma criança com isso. E aí a gente tá nessa fantasia de achar que isso é sucesso e a gente tá perdendo a saúde. Então, essa prática de 5 minutos de nada, e aí PNL, que é uma das outras ferramentas que eu uso, são quando a gente repete uma frase 400 vezes, ela vira uma trilha neural na nossa cabeça. O nosso cérebro é um poupador de energia. Ele não gosta de coisa nova. Isso, Por exemplo, isso a eu gente falei fala agora, bastante, sim. ó, vamos meditar? Fala, coisa nova? Não quero. Seu cérebro fala, chato, não vai. Sai, pula fora dessa. Pura fora. Agora? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. A gente não gosta. A gente gosta de, né? Só que olha o que a gente fez. Frases que a gente repetiu mais de 400 vezes. Tô correndo atrás do prejuízo. Tem sentido essa frase? Zero. Pô, então Sai no para de automático. correr, né? Vai devagar, já que você tá correndo, vai devagarzinho. Você vai chegar mais devagar. Então eu trouxe esse exemplo, mas, por exemplo, se melhorar estraga. Tá bom demais pra ser verdade. Olha quantos comandos negativos a gente coloca pro cérebro. Então, a ferramenta de programação neurolinguística é essa. 400 vezes, o que acontece? Muda a trilha neural. É como, vamos imaginar entendi, assim, entendi. tem uma rodovia, Sim. melhorar Assinado. estraga uma rodovia. Entendi. Se melhorar melhor é um riozinho. Entendi, Quanto mais a gente verbaliza, ela começa a virar uma rodovia e essa aqui vira um riozinho. entendi. Então o cérebro vai querer a rodovia. Então Se a gente melhorar, tem que mudar. estraga. E a Olha gente tem que que falar se merda de melhorar, frase. melhora. É bizarro. Você Só nunca que a gente ouviu? fala. Não, sempre ouvi. Tô dizendo Ah, tá. por A gente que a repete gente A gente fala isso. Sim. o tempo inteiro. E É- tem gente é que fala pra contra- equipe. Vamos correr atrás do prejuízo agora, hein? Que isso? Você tá declarando a guerra, Não, cara. eu corri atrás do lucro. A gente vai achar o prejuízo. E aí? Quando a gente achar o que a gente faz? Então, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar. Achei o prejuízo. Achei, E gente, aqui agora? comigo. Quero ser promovido. Você é demitido, né? Vai ser demitida. E aí, um outro Promover pro ponto. concorrente. Olha, achei o prejuízo. Não Agora- rola. Por favor. E um outro ponto é esse tom que a gente tá usando. É o tom da diversão. Esse tom, a gente falou de várias coisas sérias, mas a gente tá se divertindo aqui. Sabe que meu primeiro chefe, Lá vai, 20 ó. anos. Quero nomes. Não, ele é americano, não é nem daqui do Brasil. Ufa, então pode falar dele. E eu adoro ele. Ele me ensinou muita coisa, não vou falar mal, não. Ai, que bom. 20 anos eu tinha. Primeiro emprego, primeiro chefe, primeiro dia de trabalho. Toda segunda-feira, foi uma segunda-feira o primeiro dia de trabalho, ele chamava toda a equipe para uma reunião online, porque ele já era dos Estados Unidos, já trabalhava em times virtuais na IBM. Happy Monday.
Happy Happy Monday, ele Monday. arrasou. Happy Monday Team, não sei o quê. Toda segunda-feira. Foi durante Poderoso, os 5 cara. anos que eu trabalhei com ele lá. Ele Happy configurou Monday. a sua semana. Não, e talvez, ó, você falando agora, talvez foi mais de 400 vezes, tá? Porque era toda segunda-feira, durante 5 anos. Ele formatou a sua trilha neural. da Formatou. positividade. E aí eu repito. Eu chego, né? Como é que eu chego no trabalho segunda-feira? Já fez reunião comigo segunda-feira? Na segunda, não. Não. É Happy Monday? Às vezes eu falo. É. Fala, time, não sei o que, como é que foi o Ele final de dosou semana? isso. Foi bom, ai, não sei o que, tarará. E tá todo mundo, às vezes, com uma cara de merda. Porra, segunda-feira e tal, e não sei o que, às vezes. Sem saber nada disso. Não foi proposital, foi o que eu te falei. Pô, e eu adorava. Ele chegava lá, Happy Monday, e a galera, pô, Happy Muda, por quê, cara. tal, não sei o que. E toda, chamava Ruben. Chama, né? Cara, formou. Eu tenho um E adesivo será que que eu é nem esse. sei se isso é. Se ele pensou, né? Se é pensado, né? Mas é se um cara tinha- de dia a dia. Ele entendeu como que ele fazia a equipe sofrer menos. Esse é o processo. Eu tenho um adesivo que é seja na segunda quem você é no domingo. Que é exatamente isso. Ah, que legal. A gente muda o crachá, né? Na segunda fica É, pesado. isso. Nossa, segunda, que triste. É. Aí a gente tem o happy hour. Aí a gente tem 1 hora de ser feliz e o resto da semana é tudo uma Happy bosta. hour, Você fala, só- oi, tudo bom? Exatamente. Então precisamos inverter. Então, Happy Week. happy week, happy vida, né? Happy Happy life. vamos... É claro, e é você- uma das coisas, não é ser feliz o tempo inteiro. Você para pra Mas é sofrer pensar, menos. imagina só, semana tem 7 dias, você vai trabalhar 5. Então você decidiu que desses 7 dias, só 2 você você vai vai ser ser feliz. miserável. Sábado e domingo. Coloca isso no mês, coloca Eu tô isso no chorando já, ano, Léo, coloca para, isso Léo. na vida. Léo, a gente tem o gatilho aqui, Léo. Não, mas é justamente esse o ponto. É, Por que total. que a minha Esse é segunda, meu manifesto, terça, quarta, essa é a minha quinta briga. e do tipo, sexta? vamos ser leve. Teremos momentos mais tenebrosos, a gente vai chorar, vai reclamar. O meu último livro, inclusive, eu dividi o capítulo com o Wellington Nogueira, que trouxe o Doutores da Ah, Alegria sim, pro sim, Brasil. Que legal. Nós Doutores falamos da sobre a Alegria, né? felicidade e o meu capítulo chamava Ilusão do Otimismo. Que é isso, Tá. que tem essa linha tênue da positividade tóxica. Isso. De ser feliz o tempo inteiro. Então todo mundo agora, yes, yeah! Não é isso Não é aí. isso, tá. Esse yes faz sentido pra você, talvez não faça sentido pra mim. Cada um no seu yes, né? Então o que a gente trouxe é que de vez em quando reclamar faz parte. É como se fosse um alívio reclamar. A gente só não pode morar ali. Isso. É isso que eu quero levar. Então, uma das técnicas é essa, do tipo, o quão leve tem sido as suas reuniões? Então, por exemplo, um quebra-gelo que eu gosto de usar muito nos times, que é outra dica prática, é Isso, como bora. foi seu primeiro dia de trabalho? Conta aqui. E a galera conta o primeiro dia de trabalho, gente, na boa. É surreal. Primeiro dia de trabalho na empresa. É, por conta exemplo. como foi seu primeiro dia aqui na empresa. Cada um conta uma história, nessa hora a galera já se conecta, Que legal. histórias se conectam. Quando me chamam pra fazer team building, eu uso isso, A gente histórias. faz team building também. Eu coloco estações e envelopes fechados, a galera é separada em 5 grupos. Tá. Aí abre o envelope, por exemplo, tá escrito história de primeiro beijo. E a galera tem que contar a história de primeiro beijo ali. Cada aí grupo muda a estação. Ah, você vai trocando de estação. Aí muda a estação, aí a galera vai. 5 que tava aqui vai pra outra estação. Boa. Aí naquela estação tá história de tombo. Vocês não têm noção. Isso é team building. Que da hora. Porque a galera se conecta com a própria história. Claro. Depois eu sei o que o Samir gosta, o que o Samir não gosta. Lembro do primeiro beijo do Léo. Falo, Léo, agora eu sei! Conta aí, Léo, e o primeiro beijo? Não, deixa em off. Né? Então põe em off que a gente quer saber. Corta. Depois... Corta um pouquinho as câmeras. Então é essa leveza, gente, que eu Legal. acredito, assim, do tipo... Dá pra gente falar sério sem ser sério. Sim. Eu acredito que meu bom humor não anula as minhas competências. Não é porque eu entrego leveza que eu não entrego resultado. A gente precisa separar. Legal. A pessoa que não entrega resultado, ela é irresponsável. Isso. Não é que ela é bem-humorada. Exato. Não, Ela é fez um monte de responsável. merda. Pô, que legal, parabéns. Não é isso. Não é isso. O que faz um Chief Happiness Officer? Olha Eu só, adorei. que chique esse nome, já, né? já tô colocando na meta agora de promoção. Quero virar isso aí. Como é que faz? Eu fiz a formação com a Renata Rivetti, inclusive deixo aqui pra vocês convidarem, ela é maravilhosa. Opa, Ela vamos fala convidar, muito passa de o felicidade contato aí. corporativa. A Rê, ela tá muito mais direcionada pra isso, então ela tem muitos números dessa felicidade corporativa. Tá. Mas o Chief Happiness Officer, ele nada mais é do que a pessoa que é o responsável por levar esse ambiente mais feliz. Então eu fiz essa formação com a Rê e eu trago pra mim do tipo, o que a gente faz pra que ser mais leve? Poxa, a gente sabe que o dia a dia, ele é tenebroso mesmo. A gente tem Sim. uma agenda de pendências forte. E eu aprendi numa mentoria com o Walter Longo e com o Flávio Tavares algo genial em relação a isso. Uma dica do happiness, né? No dia a dia. O Walter Longo, ele falou, geralmente a gente tem a semana extremamente drivada em pendências. Então a gente vai lá no to-do. Isso. Lindo, mais um.
Dá e a gente não uma deixa... dopamina também, né? Dá, De piscar ali. dá. Pô, Dopamina fiz rápida, total. Isso, E concluir, quer fazer de novo, entrega. quer fazer de novo. É super legal. Pô, zerei Só minhas que pendências. é aí que o time não inova. É nesse caso que é o quem não surpreende é surpreendido. Porque quando a gente tá mergulhado em pendências, a gente não tá olhando pra tendências. E aí o mercado cobre a gente. Então, uma das dicas que eu trago, quando a gente fala de felicidade, de bem-estar, obviamente a gente tem que estar atrelado a resultados. Quando a gente entrega resultado, a gente é muito feliz, né? Então eu sempre coloco essa relação. E uma das dicas é, na semana, coloca uma reunião de tendências. Não consigo colocar toda semana, Mari, a cada 15 dias, cara. Que seja uma reunião, o Murilo Gun fala, né, que é pra levar as piores ideias. Porque se fosse pra levar as melhores ideias, me mandem tópico por e-mail que já resolvia. Então, assim, Adorei. como que a gente faz pra colocar ideias que não estão aqui? Tendência a olhar pra frente, a quebrar padrão. Então, uma das maneiras, que é uma das nas minhas palestras de criatividade eu falo disso, da gente levar essa felicidade, é esse ambiente seguro ao erro, das pessoas trazerem as ideias mais idiotas pra gente formular próximos passos. Então, tá, onde a empresa vai estar aqui 30 anos, 50 anos? E Nessa reunião vamos só falar disso. idiotas que Ideias surgem... idiotas. Porque eu li esse ano um livro que foi um dos melhores da minha vida, assim. Eu sou uma heavy Adoramos user. dica de livro aqui. Cara, eu sou heavy user. Eu leio, cada semana eu tô com um livro novo. Boa. E eu li esse ano que chama Potencial Oculto do Adam Grant. Que é do Originais. Oculto. Pense de livro. novo, Adam Grant ele é maravilhoso. Ele falou no livro que a gente tem vamos dizer, 95% dos líderes, eles são extrovertidos. Olha E só. isso nos Estados Unidos, né? Dados dos Estados Unidos. A maioria cresce por ser extrovertido. Vai levando. E ele questiona isso. Ele fala, pô... E aí eu, Mari, também tô na cadeira de diversidade. Falo, pô, será que isso é diversidade? E aí ele dá uma sugestão. Ele fala, no brainstorming, só os extrovertidos dão opinião. Aí ele sugere... Uso brainwriting. Esse aí. É o que eu Ele uso. fala isso no livro. Brainwriting. É. Pra gente trazer essas ideias Isso. pro tímido ter voz. Pra ele conseguir falar... Isso é uma excelente ideia para tendências, pra gente ter ambientes mais felizes, que é inclusivo. Porque senão a gente tá indo só aplaudindo os extrovertidos, Sim. eles ganham espaço e a gente não consegue dar voz Nossa, Maria, a pros gente introvertidos. fala demais isso aqui. Incrível. Se mete legal. Eu uso Nem o precisa de brainwriting. mim, hein? Ah lá, não vai mano, me... mas cara, é perdi legal. um cliente aqui ao vivo, cara. Ai, gente, pra mim deu. Perdi o cliente. Não, pelo contrário. Excelente, eu já tô pensando cara, em um monte de excelente. coisa legal que a gente Excelente. pode fazer junto, de verdade. É E muito do vocês que a aplicam gente antes da acredita. reunião, Samir? A galera manda antes as ideias. Não. Eu rodo o brainwriting. Ah, que legal. Porque a gente usa Na design reunião. thinking para resolver problema. Então, por exemplo, o cliente contrata a gente para, cara, vamos desenhar um aplicativo novo. A gente desenvolve produtos digitais, soluções de tecnologia. Qual é a melhor forma Excelente, dessa cara. funcionalidade? Silêncio, 5, Todo 6 mundo. pessoas, escreve 3 post-its, roda, eu faço o brainwriting Muito bom. rodando do design thinking. E aí a gente faz a parte de ideação Muito em silêncio, depois a gente vai discutir. Aí quando a galera no começo, não sei o que, não pode falar. Não, é em silêncio. Justamente aí eu explico isso. E aí foi uma ferramenta que eu aprendi e uso. Agora você tá cara. dando um clique realmente também do porquê que ela faz muito sentido. E que funciona. E funciona, funciona. Não, ela é Lê esse livro, bizarra. Potencial Oculto. Ele fala Então, que caráter é desenvolvível. Eu achei isso, pra mim foi uma mudança. Desenvolvível. Como assim caráter a gente desenvolve? É. E no livro ele fala disso, assim. Esse Legal. livro pra mim foi muito massa. E um ponto ápice pra trazer aqui, pra gente trazer de ferramenta, ele fala que talento é o ponto positivo usado com exagero. Então, como a gente, como líder, tem usado os pontos positivos com exagero da nossa equipe. Porque senão a gente entra naquilo de colocar o Messi pra jogar no gol, né? Então, trazer esses elementos de quanto o líder consegue captar o poder positivo de cada um e usar com exagero. Porque ele navega, Não, né? mas usar com exagero de uma forma boa, você tá falando, Sim, tá? sim. Não A tipo, pessoa certa no trabalha lugar até certo. morrer! Não. Já tava me dando umas ideias aqui, porra. Não, por favor. O Léo. Não. O Léo pra mim assim, ó. Exagero pode exagerar. Não, entendi. Né? Mas isso É a da pessoa gente- certa no lugar certo. aquela Exato, história. exato. E combinando a dica de livro, finalizando essas, a pessoa já deu palestrante é uma Sessão merda, de né? livro. Não, 60, adoro, a gente adora aqui. que você falou de prática de Chief Happiness Officer e de como que a gente coloca isso no dia a dia, como que eu levo Isso, corporativo. Vou encerrar tudo isso que eu trouxe falando de um livro que chama Inteligência Positiva, que tem inclusive um teste gratuito. Falou gratuito, o pessoal já... Ah, que legal, Gratuito, esse podcast agora aqui valeu a pena. Salim saiu, pô. A gente joga lá no pesquisador teste de inteligência positiva, Tá. QP. Tá. Que é pra você entender qual que é o seu quociente de positividade. Quociente Eu uso de muito isso. positividade. Porque é o quanto a sua... Porque positividade não é só extrovertido.
Positividade é o quanto a sua mente é sua amiga. O que isso significa? Você chega na reunião, sua mente fala assim, que ideia bosta, não fala. Ela é sua inimiga, tem a Nazaré Tedesco. Ou aquela pessoa que acha que tudo vai dar errado. A pessoa fala, meu Deus, que coisa horrorosa. Tudo. Essa mente não tá te ajudando, tá te atrapalhando. Então, assim, cuidado, você tá dormindo com o inimigo. Então, quando eu falo de humor, de felicidade, de bem-estar, a minha palestra, o tema da minha palestra é esse: inteligência positiva. Como você coloca a sua mente pra jogar a seu favor. Então, de todos os elementos, eu falo, tá, qual que é o seu objetivo? Pô, eu quero ser promovido, eu quero ter relações melhores, eu quero ser lembrado, eu quero... Legal, o que você pode fazer pra se sentir bem e fazer bem? E aí, a sua mente sendo sua amiga, você tem hormônios quimicamente ativando você pra ir pra esse lugar, que é o que o Pat Adams trouxe da gente entender. Tá, endorfina, dopamina, serotonina, são vários hormônios da felicidade que tem momentos de ativar. Então, eu trago práticas ali, então tá. Essa reunião é uma reunião de decisão. Você tem que estar com a energia lá alta. Você não pode chegar com a energia baixinha, porque senão você vai ser atropelado na reunião. Então eu trago... Oi, Léo. Dá uma dica pra nós. Percepção de ativação. Pô, uma reunião de decisão. Isso. A gente tem um livro que chama Pegando Fogo. Por que cozinhar nos tornou humanos? E ele fala da evolução cerebral, e é desse livro que eu tiro essa dica. Dica para uma reunião de decisão. Eu falo isso para os meus mentorados, eu sou mentora de palestrantes. Eu falo, chegou, a reunião tá aqui. Você vai no banheiro aqui, não faz isso na frente das pessoas que vai achar bem estranho. E salta. Salta? Pra você ter sangue no corpo inteiro. Porque quando você tá nervoso, pensa que o nosso cérebro tem uma evolução. Postura também, né? Postura da Amy Curry, de vencer, de você trazer essa energia. Mas saltar é porque assim, quando a gente tá nervoso, o cérebro vai pro fight or fly. Lute ou corra. Então, se você vai pra uma reunião e você tá muito nervoso, você tem sangue onde pra lutar e correr? Braços e pernas. Nas pernas. Ou seja, pizza embaixo do sovaco. Tu fica clicando a canetinha aqui, ó. Tem gente que fica assim na cadeira, ó. Bater na mão. Porque a energia tá nos membros inferiores e superiores. A perna então você, assim, ó. a perna a a pessoa pessoa começa a bater É, aqui assim e fala, gente, segura a emoção aí, Nossa, jovem. tem um cliente meu que é o Ansioso. tempo todo a Fala pra ele dar uns perna saltinhos dele. no banheiro. Foi que a gente tem um Trump. A gente comprou um Trump só pra Vou você. fazer isso, vou levar a próxima reunião, vou levar um trampolim. Mano, pula aí Mas primeiro. são sinais de ansiedade isso. Não, Porque ele é super ansioso, é. a gente tá aqui, fight or fly. Quando alguém tá muito estressado, cortisol alto, Isso. o cérebro, lembra da evolução que eu Isso, falei quer desse correr, livro? Ele acha que vai entrar um leão vai entrar um aqui, leão, vai né, comer a pra gente, então a gente tem que Isso, correr. Isso. Então, quanto mais estressado a gente tá, mais ativação em Mais braço e ativação, pernas. braço e perna. Então, antes de uma decisão, de uma reunião final de importante, live. cara, dá uns 10 saltos pro seu sangue e pro cérebro. Porque senão a gente não tem sangue no cérebro. Por isso que quando a gente fazia a prova, dá branco. O branco é literalmente, não tem sangue na sua cabeça. Sério? Você tá tipo... Se eu Cérebro tá... deitar com as pernas pra cima, ajuda também? Não. Pode ser. Leva sangue pra cabeça. leva, é porque quando a gente fala de ativação, você traz Tá. outros hormônios, né? Com movimento. Entendi. Então, assim, fazer uma ativação de saltinhos. E outra coisa idiota, você fala, Mari, isso é bem estranho. Por isso que eu falei pra fazer no banheiro. Pra você sair saltitando antes pela companhia, o pessoal vai falar, o Léo está com problemas. Cancela a palestra. Cancela que o Léo O Léo agora nem tanto, andou mas tudo bem. pulando por aí. Mas é a musculatura do sorriso. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Quando a gente tá puto da casa, aí do nada você faz assim, ó, Eu faço isso. seu cérebro fala, o que é isso? Ele muda o estado. Porque ele fala assim, o quê? Tava puto, agora tá rindo? Isso. Vou ter que mandar um hormônio bom pra ele. Pegadinha Então do ir malandro. pra reunião assim, ó, Isso. a gente configura hormônios positivos pro cérebro te dar essa, vamos dizer, essa sensação mais prazerosa. Você vai com uma sensação de poder, uma sensação de completude muito maior. Porque se você tá com sangue só no perna e no braço, você não tá pensando. Então você vai fazer comentários que não precisava, vai ficar com aquela cara de preocupado, que tem gente que fala assim, nossa Mari, você me olhou na rua assim. Eu falo, eu sou míope. Sei como é que é. Aí tira essa veinha aqui. Então sorrir Botox. também é um exercício. O Botox acabou com isso, né? A gente não lê mais Não. ninguém. Não existe poker face, é Botox face. Então essas dicas, assim, é simples, mas eu sempre falo óbvio, como o Jacob Petri fala, o óbvio precisa ser dito, repetido, pra gente desligar do piloto automático. A gente tá embebedado e querendo cada vez mais metodologias, e vamos pras metodologias, a gente não tá fazendo o básico, simples, né? Eu falo tanto. simples Simplicidade é um dos nossos 6 valores. Você sabia? A empresa tá Maravilhoso. no caminho certo. Simplicidade. Por Cara, isso que demos para match. que... Não é simplicidade de humildade, não. É de ser simples, de pensar simples, de eliminar
aquilo que não precisava ser feito, né? Para que a complexidade, no sentido do oposto da complexidade. Mas o complexo, eu sinto que quem vai pro complexo é porque é mais inseguro. Se você for pegar reuniões com o estagiário, ele vai te trazer um monte de coisa, porque ele ainda não entendeu aquele processo. Isso. Só que se a gente pega um sênior, um gerente, um diretor sendo complexo e fala, amigão, revisa. Eu preciso que você seja óbvio, prático, rápido. Objetivo. Tempo. Então, a simplicidade, ela vai muito mais em performance, nesse caso, assim, da gente olhar pra performance. Como que você reduz isso? Isso. O foco ali, tu pensando Você vai explicar pra uma criança? produtividade. É isso. E ajuda simplificar pra não muito. complicar, pra gente gastar menos energia Essa é pra a minha chegar no linha. mesmo lugar. Eu acredito demais nisso. Demais. Por isso que tem criança que assiste minha palestra, gente, vocês não têm noção. Às vezes eu faço palestra online, na pandemia eu fiz muitas. Teve uma semana na pandemia que eu fiz 18 palestras. Porra. Estamos numa agenda forte. Esse ano eu fiz 5 cidades em 5 dias, em 4 estados diferentes, pra você ter uma noção de como é a agenda. Por isso que eu falei que hoje coube. Ô, Maria, Nossa, você tem um uniforme pra entrar na palestra? Eu tenho capas. Como é que é essa capa? Tenho mais de 20 capas. Mas é capa super-heroína, assim? Super-herói. É um macaquinho com zíper e ele tem uma capa. Você fala, como assim? Eu criei isso pra me diferenciar dos adultos. Você entra assim na palestra. Eu entro correndo, as pessoas falam, o que tá acontecendo? Essa maluca aqui. E gera isso. Então a capa é um atrativo de criança, mas na pandemia, eu tava falando pra vocês de palestra, como eu tenho uma palestra muito simples e eu tenho muita energia, tive vários pais que falaram, Mari, meu filho não para um segundo, ele tá aqui 1 hora te assistindo. Que legal. Muita criança me assiste, assim, muita criança. Minha linguagem é simples. E é de energia, eu uso uma capa, as crianças me amam. Sim. Teve uma vez que eu fui levar minha sobrinha no Museu da Imaginação e eu vi que tinha uma seguidora, Mirim, Valentina. Que da hora. Eu tem parei seguidora atrás. Mirim? Tenho. Valentina sabe tudo. Ela pintou o quarto dela de amarelo, preto, porque é da Humor Lab, que é minha consultoria. Sim. É bizarro isso. É da hora, de felicidade, de humor. E aí eu parei atrás da porta, assim, abri a porta do... E eu parei atrás, assim. Ela parou e falou assim... Ô, mãe, é a Mariana com Y? Eu falei, Valentina! Ela me abraçou. E aí, pra mim, assim, essa pureza que a gente tem que levar pro corporativo. Sim. Essa simplicidade, essa brincadeira. Tipo, por que a gente tem que ficar fingindo? Tipo, adulto chega em evento e só se cumprimenta com a sobrancelha, assim, ó. Vai rir pra dentro. Pô, coisa chata, cara. Vamos se divertir. Criança chega no parquinho, ela não chega assim, tudo bem, Samir? Você estuda onde? Ô, Léo, e como que é o uniforme da sua escola? A criança não fica perguntando Interrogatório. isso. Ela brinca. Vai brincar. O adulto não. E aí, Léo, mas você trabalha com o quê? Às vezes não pergunta nem o nome a criança, né? Só vai brincar. Chega brincando. Eu trabalhei com criança um bom tempo e realmente a gente tem muito o que aprender com a criança. Como que a gente desconstruiu isso no processo? Muitas coisas que a gente tinha quando criança, parece que a gente desconstruiu. Porque colocaram a gente no mesmo lugar. A gente acreditou que pra trabalhar tem que ser sério. Quantas vezes? Mari, ninguém vai te levar a sério. E pra mim, o grande elemento disso... Que ninguém corte. vai te levar a sério. Né? Corte. Como que as pessoas começam a me levar a sério? Resultados. Uhum. Então, se eu não tivesse resultado, se eu não tivesse entrado nas empresas que eu entrei, se eu não tivesse feito um TEDx, se eu não tivesse escrito um livro, ninguém ia me levar a sério. Então, eu não acredito que esse seja um caminho correto. Pô, não é legal. Eu sei que tem muita gente que entrega muito mais sem nenhuma patente, sabe? Mas, infelizmente, aí no mercado é assim. Então, acredito que precisamos quebrar muitas barreiras. Então, eu preciso de cada vez mais líderes, de cada vez mais pessoas do topo da pirâmide, mostrando, por exemplo, o Rudy, que é o CEO da Porsche Consulting, ele é incrível. Fiz um podcast com ele, inclusive, e ele fala, Mari, na consultoria da Porsche, eu tenho que ser duro, eu não posso brincar. Então, eu falei, não, Rudy, a gente precisa colocar. Exato. O Rudy dando o exemplo de que dá pra ser leve, a gente começa a quebrar. A gente começa a mostrar que cabe isso. Que as pessoas, elas têm essa liberdade de ser mais leve. Não precisa ser duro, ranzinza. Eu fico, assim, incomodadíssima. Porque as pessoas são grosseiras, elas ganham espaço. Porque as pessoas têm medo de falar com ela. Então ela chega na reunião, ela domina a reunião. Porque as pessoas têm medo de falar. Total. Ela tem espaço. Mas... E aí o cara que é mais divertido, ele perde. Então tá errado. Mas aí você não cria, você não... Não consegue criar um ambiente seguro constrói, pro erro, pra cria. inovação, pra leveza. E aí você pras tem pessoas serem medo de errar, verdade. tem medo de falar, e aí não evolui. Sabe que Não eu tenho... cara, que bizarro, assim, muito legal o papo. Infelizmente a gente tá indo pra reta final aqui. A gente dá treinamento também, né? Palestra
mais de metodologia, né? Então, desenvolvimento ali, design thinking, agilidade, mas independente do tema, eu falo isso demais, né, pra nossa equipe. Pô, a gente tem que levar com bom humor. A gente tem que levar criar dinâmica, por exemplo, você roda essas novas, vou usar essa daí, tá? Já do primeiro beijo, vou usar, essa eu não conhecia. Mas a gente faz ali, ó, 2 verdades e uma mentira. Ótimo. Fala uma característica, a primeira letra do seu nome. Tem alguns hacks assim que eu já começo pra quebrar o gelo, independente do tema. Maravilha. Por quê? A minha visão, queria ouvir assim, é um pouquinho diferente, assim. Não diferente, assim, é um uso pra... Pô, Samir, por que você faz? Pô, mas eu não sou divertido. A pessoa me fala, mas eu sou... Eu falei, não, mas eu também não sou. Eu faço isso, por exemplo, para engajar as pessoas. Sim. Porque eu entendo que se eu estiver dando aquela palestra ou falando daquele conteúdo, por mais boring, né? Por mais chato que seja o conteúdo, se as pessoas, né, fizer isso de uma forma divertida, elas vão engajar mais. Então, o meu pensamento, o hack, não é nem porque eu quero tornar mais leve ou não sei o quê. Isso, Samir. E eu zero cientificidade do meu lado. Foi meio que empírico mesmo, tá? Faz sentido isso? Super. Tem muitas pesquisas, tem muitas, que comprovam, por exemplo, eles já fizeram testes de pessoas que assistem vídeo de comédia e um vídeo de drama e como que é a decisão. Eles já fizeram estudos com médicos. Então, um médico que assiste um vídeo mais cômico, ele consegue dar um laudo muito mais preciso. Então, tem muita pesquisa em cima disso. Por quê? O que acontece? Quando a gente ri, eu, Mari, defendo que o humor é pra fazer bem, mas falando de se sentir bem, de se sentir leve. Quando a gente ri, a gente tem muita química do bem. A gente se sente mais seguro, a gente tá mais confortável, a gente consegue criar mais conexão. Então tem muito poder em criar esse ambiente que as pessoas se sintam bem. E a gente se sente bem não só do riso, mas se ouvir a sua história, você vai se sentir incluído. Então isso que você traz, por exemplo, 2 verdades e uma mentira, a pessoa já tá à vontade, ela tá com você em presença. Então não é sobre ser divertido, é sobre ser empático. Exato. É sobre essa autorregulação que eu acredito que quem tem... o Karnal tem uma frase que eu gosto, que é quando a gente sabe quem a gente é, ninguém ofende a gente. Então o Samir, ele sabe quem ele é. Então se alguém fala assim, o Samir fazendo brincadeira agora, e agora? Não, o Samir fala, não, eu sei o que eu quero. Qual é o objetivo disso? E aí a gente não se ofende. Quem tá com a autoestima baixa, no livro Pense Como um Monge, do Jay Shetty, ele fala isso. Quem tem autoestima baixa tem o ego alto. E a gente faz ao contrário. Quem tem o ego alto, autoestima baixa, a gente vai mudando. Então, a gente precisa ter autoestima muito boa pra não ficar se defendendo o tempo inteiro. Quem tem o ego alto, quer julgar, quer ser aplaudido. Fala, você sabe com quem você tá falando, querido? Nossa. Essa pessoa do ego quer isso. E hoje, dentro das corporações, a gente tem um parquinho de egos muito grande. Tem um jogo de crachado, tipo, você sabe qual que é o meu cargo aqui? E quem tem autoestima elevada, não tá nem aí. Tanto que eu, Mari, tenho muito mais entradas com CEOs. Muitos CEOs falam, Mário, eu quero você, hein? Sim. Vamos lá, e brinca. E eu falo, obrigada por isso, porque eu preciso que você me coloque. Porque muitas vezes o analista olha pra mim e fala, nossa, humor. Quem que é ela? Nada a ver, hein? Nada a ver. Virou circo agora? Virou circo agora? Agora é regressão. Agora traz um balão pra gente estourar. Então, eu preciso que a pessoa que está com o microfone na mão tenha essa consciência, Samir. Então, muito obrigado por ser esse bem-humorado fora do armário. Porque a gente tem muitos bem-humorados no armário. Muito bem-humorado, que deixa eu fingir que eu sou sério, porque eu quero ser levado a sério. E eu preciso, o meu manifesto é, o chato tem que ter vergonha de andar na rua. E a gente que cria ambientes confortáveis, ambientes seguros, a gente precisa ter mais permissão, a gente precisa ter mais entrada, a gente precisa ter mais espaço, porque assim a gente vai criar um ambiente feliz, um ambiente mais friendly, que eu digo, pra inclusão. Saudável, né? Saudável, né? Nossa, Léo. Saudável. Eu acho que é. Palmas pro Léo aqui. Boa. Obrigado. Léo veio minha com a palavra... contribuição. Cara, pra fechar, Mari, muito obrigado. Imagina, muito cara. obrigado mesmo por essa aula. Você acabou de destravar um monte de coisa que às vezes fazia até inconsciente, agora vou fazer mais conscientemente, embasado em dados. Você tornou o meu dia mais leve. Obrigado. E tenho certeza que você tornou o dia de todo mundo que está assistindo aqui muito mais leve, muito mais alegre. Já gerou aqui uma série de coisas positivas. Obrigado por trazer essa inteligência positiva pro público do PQP. Adorei. Cumpri meu propósito, pô. Com certeza. Tamo junto. Se deixou a vida de vocês mais leve, eu acredito que é isso. E pra quem tá assistindo,
Faça a sua vida mais leve, que aí sim você vai inspiração pra fazer a vida mais leve do mundo, que o mundo tá precisando. A humanidade pra ir pra frente tá precisando de mais leveza. Boa. Sensacional, hein, Léo? Incrível, né? Muito bom. Infelizmente, né, vamos ter que encerrar, pessoal. Mas você que chegou até o final aqui, tá sorrindo aqui de orelha a orelha, né? Curtiu o podcast? Então curta aqui, né? Compartilhe, se inscreva no nosso canal se não tiver inscrito, sorrindo de orelha a orelha, não é verdade? E dando uns pulinhos também, né? Quer contratar aqui a palestra da Mariana com agora Y? gostei, Como é que o pessoal te encontra? Nossa, agora me encontra em qualquer lugar. Me segue nas redes sociais, só não me segue na rua que eu vou achar estranho. Mas é Mariana com Y, aí você escreve de novo com Y. Isso. LinkedIn, YouTube, Instagram. A gente faz deixa na palestra, descrição. treinamento. Boa. Fiz até casamento. Casamento? Pô, legal. Vai casar, chama a Mariana com Y pra ser madrinha. Aí pelo menos não precisa pagar. Né? A palestra ela já participa da festa. A dica aí, Fica a dica, olha fica a a dica dica. aí. É isso aí, galera. Obrigado por ficarem até aqui. PQP, performa que pode. Porque você pode performar.